Olá meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 2 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 26º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos trabalhando em cima de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é o tato. Tato é também a obra das nossas mãos. Eu vou estar lendo alguns versículos, mas vamos começar por Romanos 6, no versículo 19. Antes de ler, nós estamos falando do nosso 5 sentido. Hoje nós vamos falar do último dos 5 sentidos, que é o tato. O tato, irmãs, ele representa o toque, representa o trabalho das nossas mãos, representa sentir, representa carinho e representa estender a mão, né, para o nosso irmão, para o próximo. E como nós precisamos ser gratos pelos nossos 5 sentidos. Deus, ele quer ser o dono do nosso 5 sentidos. Ele é o dono do nosso corpo, ele pagou um alto preço por nós, mas ele quer que a gente se consagre todos os nossos 5 sentidos a ele, para que a gente alinhe todo o nosso ser, né? O nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, que é que nós vamos estar falando nos próximos dias, e ele quer que a gente venha viver uma vida abundante e que a gente desperte esses sentidos para que a gente use essas bênçãos que Deus nos deu com mais direção, com mais percepção, que a gente saia do automático, porque muitas vezes a gente não tem noção da riqueza das bênçãos que nós temos. Deus quer que a gente venha saber que onde a gente colocar a mão, o Senhor vai nos abençoar. Então vamos ler aqui para a gente começar. Romanos capítulo 6, versículo 19 fala assim, Paulo falando assim: eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Paulo está dizendo e motivando que a gente venha consagrar os nossos membros para a justiça e para a santificação. Assim como antes, por muitas vezes, a gente ofereceu os nossos membros, os membros do nosso corpo, para a injustiça e para o pecado, mas que agora a gente venha consagrar. E é o que a gente está fazendo aqui nesses dias, irmãs. A gente está escavando a palavra de Deus, buscando aprender mais para que a gente tenha uma vida ainda mais firme no Senhor. Essas coisas são para que a gente ande mais firme no Senhor, para que a gente descubra ainda mais as grandezas e a riqueza da glória de Deus através da palavra dele. Então é o que nós estamos falando e fazendo, consagrando os nossos 5 sentidos. Vamos voltar lá para Juízes. Nós falamos de Sansão, né? Foi ontem que nós falamos de Sansão. Nós falamos de Sansão, deixa eu ver se foi ontem. Não, foi antes de ontem, sobre a visão, né? Nós falamos de Sansão e nós vamos ler de novo esse texto, porque fala aqui um pouco de algo muito forte na vida de Sansão. Então, Juízes capítulo 16, no versículo, vou ler só o 26 ao 29, como eu contei a história, Sansão estava sendo envergonhado. Arrancaram os olhos de Sansão, estavam fazendo dele chacota, colocou ele ali no meio do povo para debochar dele, né? Aonde está o herói de Israel? Aonde está aquele que ia libertar o seu povo? Olha aí o que aconteceu com ele. Ele está cego e nós estamos debochando dele. E é o que eu falei, que muitas vezes o inimigo quer isso. O inimigo quer roubar, irmã. Tudo que ele puder roubar da gente, ele quer roubar. Ele quer roubar, ele quer ter, né? Ele quer roubar a nossa alma, ele quer destruir o nosso corpo, ele quer roubar os nossos 5 sentidos, nos distrair. Então, todos os dias, quando a gente está vivendo e a gente tem que estar consagrando os nossos membros ao Senhor, para que a gente viva na santificação, na purificação. Então, Sansão, nesse momento que ele estava ali sendo debochado, no versículo 26 do capítulo 16 de Juízes, fala assim: disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas.
Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia mais de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto debochavam de Sansão. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço que te lembre de mim e me dá força só mais uma vez, para que eu vingue dos filisteus pelo menos um dos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E aí caiu aquela casa e destruiu todos aqueles 3.000 homens. Essa palavra é muito forte e aqui está falando do tato. Sansão estava cego, mas ele lembrou: eu ainda tenho meu tato, né? A audição dele estava ali sendo confrontada, afrontada. Imagina ele sendo, né? Ele está ali cego, com os olhos, eles tinham arrancado os olhos de Sansão e debochando dele, e gritavam com certeza palavras como essa que eu falei, né? Olha onde está o herói. Deve ter falado bastante coisa para Sansão. E ele sendo atacado ali naquela audição, um dos 5 sentidos, um outro ferido, os olhos, né? Mas ele orou ao Senhor e disse: me dê mais uma chance. Naquele momento ele lembrou que o seu corpo tinha que ter sido consagrado, era consagrado desde o ventre, ele é que andou em caminhos maus, e ele acabou trazendo isso sobre a vida dele, mas ele lembrou e ele consagrou de novo ao Senhor, ele disse: Pai, me perdoa e me dê mais uma chance. Nesses dias, irmãs, vamos estar consagrando de verdade, sabe? Quando a gente for orar, que você toque nos seus olhos, toque nos seus ouvidos, toque nos seus lábios, né? Toque nas suas mãos, nos seus olhos, para que você consagre. Fala: Pai, eu consagro os meus 5 sentidos ao Senhor. Toma conta, purifica, me usa conforme a tua vontade. Eu quero consagrar, eu quero que seja usado para louvor da tua glória. E as nossas mãos, irmãs, ela representa muita coisa. Não tem como, né? Eu já falei que eu vou estar falando sempre aqui da minha patroa, porque é o que eu estou vivendo no momento. E todas as lições que eu trago em devocionais são coisas que eu fui aprendendo no momento que eu estou vivendo. E como a minha patroa teve o derrame, cada hora agora vai acontecendo alguma coisa. Então, nos últimos meses para cá, nos últimos 3 meses, a mão dela tem atrofiado, a mão tem inchado, a mão já não consegue mais segurar muita coisa, praticamente nada. Ela já não consegue mais comer sozinha. Então, assim, eu tenho visto quanto nosso 5 sentido é importante, irmãs. Nós temos a habilidade de pegar, de fazer, e às vezes a gente acha aquilo normal e a gente vai levando a vida, né? E de vez em quando é necessário a gente parar e observar. Então a gente já está tendo que dar comida na boca dela, tem que segurar um pedacinho de um pão. E outra coisa, irmãs, devido à diabetes que ela teve, ela já perdeu a visão. Um dos olhos já está completamente cego, o outro ela vai fazer uma cirurgia semana que vem de catarata para ver se ela enxerga um pouquinho melhor. Olha para você ver, irmãs, tudo ligado aos 5 sentidos. E é muito triste, muito triste. Então vamos dar graças, vamos render graças ao Senhor pelas nossas mãos. Às vezes a gente acorda e o Senhor nos... Às vezes não, todos os dias, né, irmã? Mas tem dias que o Senhor nos dá força para fazer tanta coisa. E eu quero ler Deuteronômio capítulo 30, no versículo 9. Fala assim: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das suas mãos. Ele abençoará o fruto da sua mão, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra. Ele te beneficiará, porque o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então esse versículo está dizendo que o Senhor abençoa a obra das nossas mãos. A canção que eu escolhi hoje é uma canção alegre e que fala que o Senhor vai nos abençoar e tudo que nós tocarmos seremos abençoados. Será abençoado, né? Será e seremos abençoados. Então, irmãs,
que a gente venha assim dedicar mesmo a nossas mãos ao Senhor. Aqui vamos ler também Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, no versículo 7 ao 10. Eu amo essa palavra o Senhor me deu quando eu fui casar, ainda muito novinha, eu tinha 18 anos, quando eu orei, dizia, Jesus me deu uma palavra, o que o Senhor tem para mim em relação a esse casamento, sou tão nova, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Não quero entrar em qualquer coisa. E essa foi a primeira palavra que o Senhor me deu. Fala assim, vai, pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com o homem que amas, né? Aqui está escrito mulher, porque ele estava falando para Salomão. Mas goza a vida com o homem que ama todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Mas o versículo chave do dia é esse aqui, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme a tua força, porque no além, para onde tu vais, não há nem obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse era um conselho dado aqui para Salomão, ou era Salomão que estava falando para o filho. Deus estava dizendo para a gente se alegrar. E é interessante as coincidências do Senhor nessa caminhada de oração, porque hoje é sábado, é Shabat, né? É o dia do descanso. Ali em Gênesis, o Senhor disse que ele fez todas as coisas no sexto dia, no sétimo dia ele descansou da obra das suas mãos. Ele fez esse dia para a gente, ele fala, né, para ele observar, ele viu que tudo era bom, então ele descansou para observar. E eu estava lembrando e entendendo que o Shabat, irmãs, que é uma celebração, é um jantar, é um momento que você descansa, é um momento que você faz algo especial, que você cuida da sua casa. Além dele ser um momento de descanso, ele é um momento que nós exercitamos e consagramos os nossos 5 sentidos ao Senhor. E, coincidentemente, o último dia que eu estou falando dos 5 sentidos, ele caiu no Shabat, e isso não foi nem um pouco programado, porque eu nunca sei ao certinho qual é o devocional ali que vem em seguida, e eu não combinei isso, e foi incrível, eu lembrei disso ontem, porque quando você celebra o Shabat, que está ali a família reunida ao redor da mesa para ter aquele dar gratidão ao Senhor por mais uma semana, por tudo que vivemos, olha para você ver, ali tem a comida, né, e tem o pão, que representa o fruto, né, que é o maná, mas para a gente representa o corpo de Cristo. Tem o suco de uva, que representa o fruto da vinha, mas também para nós cristãos que sabemos que Jesus é o Messias, que cremos, representa o sangue de Jesus. Então ali exercitamos todos os nossos 5 sentidos. Por quê? A mão que preparou todas as coisas, né, o tato, a audição que vai ouvir as orações, os lábios que vai provar daquela alimentação, que vai declarar a adoração ao Senhor, que vai declarar as orações, aí a visão que está vendo tudo, contemplando todas aquelas coisas ali. Então, imagina que tremendo. Eu celebro o Shabat há tantos anos e eu nunca tinha parado para observar nessa percepção que nós estamos num sábado, quando você dedica ao Senhor, no seu dia, irmã, não necessariamente no sábado, né? Por muitos anos eu fiz no meu dia de folga. E o meu dia de folga era o meu Shabat. É o dia que você pode, é o domingo, é o dia que você pode. Então, nesse dia que você pode se dedicar um pouco mais ao Senhor, que você para descansar, você pode estar consagrando todos os seus 5 sentidos. Então, o Shabat, para os judeus, eu estou falando sempre assim, porque eu quero explicar um pouco dessa cultura, né, e do Antigo Testamento. Você imagina a gente criar os nossos filhos já com essa cultura, já aguçando os 5 sentidos deles, tirando eles um pouco do celular, tirando um pouco da televisão, dos filmes, das séries, né, do quarto, e falar, olha, vem comer aqui na mesa, vamos agradecer a Deus o que Deus tem nos dado, né? E aí eles vão exercitar os 5 sentidos deles, a visão de ver tudo aquilo ali, a audição de ouvir a oração, de ouvir as bênçãos, o tato de poder pegar os alimentos,
o paladar, enfim. É tremendo, é tremendo. Então, isso sendo feito toda semana, se esforça para fazer sempre, irmãs. Vai devagarzinho, não dá toda semana, faz uma vez por mês. Mas faça algo especial para o Senhor, para você. Se ainda não dá para fazer com a família, que às vezes não dá para a gente fazer com a família, né? Às vezes a família, o pai está trabalhando, chega tarde, ou o filho estuda, chega tarde, às vezes não dá. Mas começa com você. Alguém na casa tem que começar, né? E aí começa com a gente. E eu achei incrível esse texto aqui de Eclesiastes, porque ele também é como se ele estivesse falando, é como se fosse um Shabat, né? Eu nunca estudei esse texto no lado do judaísmo, Eclesiastes 9, mas é uma palavra que eu tenho muito carinho por ela. Mas olha, vai, come com alegria o teu pão, está falando aqui no versículo 7 do capítulo 9 de Eclesiastes. Bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou então aquilo que eu falei, né, irmã? Não deixa acumular. Não vamos deixar acumular sujeira, como eu falei na nossa casa, falei do banheiro, estou falando agora do nosso corpo. Em todo tempo sejam alvos tuas vestes. Chegou no dia do Shabat, chegou no dia do seu descanso, ou chegou num dia da semana, entrega tudo aquilo que você viveu de ruim, troca suas vestes, não entra outra semana com a mesma veste suja de tristeza, de desgosto, não. E aqui está falando, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós falamos de óleo, nós falamos do cheiro, né? Por isso que o Senhor ensina tanto na Bíblia a ungir. A unção, ela traz esse conforto, né? Cada cheiro, como nós falamos ali no olfato, cada cheiro, ele faz um trabalhar na nossa vida. Então aqui está dizendo, unge a sua cabeça, troca essas vestes e viva. Está falando, goza a vida com o homem que ama, né? Ou se você é homem e está ouvindo esse devocional, goza a vida com a mulher que ama. Ou seja, desfruta do seu relacionamento. Desfruta. Nos desfrutar do relacionamento, irmã, seja com o marido, seja com o filho, seja com um amigo, seja com a nossa mãe. Nós estamos usando os 5 sentidos. E aqui está falando, porque essa é a sua porção que eu estou te dando. Eu estou dando para vocês uma vida simples. Eu estou dando para vocês uma vida que vocês podem desfrutar. Porque aqui está falando pelo trabalho que fadiga debaixo do sol. Ou seja, desfruta um pouco, porque vocês estão trabalhando muito. Desfruta. E aqui está dizendo, esse último versículo, né? E tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Eu amo esse versículo. Esse versículo, irmã, começa a exercitar ele no seu trabalho, porque a mão, ela fala de trabalho. E aí eu vou ler Provérbios, vamos ler algumas coisas aqui de Provérbios. A mão fala de trabalho. A mão fala de servir ao Senhor com o fruto do nosso trabalho. E eu incorporei esse versículo na minha vida em relação ao trabalho, né? Tudo que vier sua mão para fazer, faz conforme a sua força. Então, quer prosperar, irmã? Quer prosperar? Consagre as suas mãos ao Senhor em tudo que você for fazer. Faça com carinho, faça com diligência. Aqui está falando em Provérbios capítulo 10, no versículo 4, fala assim, o que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas as mãos do diligente vêm a enriquecer. Eu tenho a concepção de trabalho que trabalho não é só o que como é que eu vou falar? Não é só aquilo que está diante de mim, não é só aquilo que me foi falado que eu devo fazer. Se eu posso ir além, eu faço além. Tem coisa que às vezes não é o meu trabalho, mas não custa nada eu fazer. Né? Tem coisa que a gente está vendo ali e não custa nada a gente fazer. Eu falo muito isso para minha filha aqui nos Estados Unidos, as lojas são muito cheias, às vezes você vê coisa no chão, né? Eu falo, pega, pendura, por favor. É lógico que eu pego, mas eu tenho ensinado para ela. Sabe, as pessoas às vezes passam por cima, né? Ou você vê uma coisa e não faz porque acha que aquilo não é o seu trabalho. Irmãs, a Bíblia está falando aqui, quem trabalha com mão preguiçosa vai empobrecer. E hoje eu estava, antes de fazer o devocional, eu estava agradecendo a Deus, né, a minha filha estava deitada na minha cama, e nosso gatinho também, eu estava agradecendo a Deus. Às vezes, irmãos, a gente pensa que a gente não é próspero, sabe? Quando você às vezes olha para a sua vida e pensa, eu não sou próspera, ou quando a gente ouve falar de prosperidade, e a gente pensa que a gente não é próspero,
Mas a gente tem muito mais do que a gente pensa, irmã. Eu já contei várias vezes na caminhada de oração, né? De dificuldade, que a gente passava dificuldade, que eu passei muita dificuldade. Mas cada vez mais eu olho para trás e vejo que às vezes sim, a gente passou dificuldade de privações. A gente passou privações de alimento, de certas coisas. Mas quando você tem uma família, quando você tem um teto, seja como for, nós tivemos tetos emprestados, muitas vezes nós moramos em casas emprestadas, mas a gente tinha um teto, né? A gente tinha uma família e depois Deus vai trabalhando. Hoje eu olho para trás e a gente vê que a gente é uma família unida, que as nossas irmãs, nós somos 5 mulheres, né, e um homem, nós somos unidos, nós amamos umas às outras, a gente não tem briga, não tem rivalidade, não tem raiva uma da outra, não ficamos sem conversar uns com os outros. Tudo isso é bênção do Senhor. Então agradeça, para nesse dia e agradeça por tudo que você tem. Não olhe o que você não tem, olhe o que você tem. E aqui está dizendo isso, o que trabalha com a mão preguiçosa, ele empobrece, mas com a diligência ele vai enriquecer. Então esse enriquecer, ele não é só enriquecer de dinheiro, ele vai enriquecer de mais bênçãos, né? De bênçãos que o Senhor vai trazer sobre a nossa vida, bênção dessa unidade, bênção desse crescimento. Então usa suas mãos para cozinhar com carinho para sua família, para cuidar da sua casa com carinho, para tocar, né, irmãs? Para tocar com carinho. Jesus, eu não coloquei muito texto aqui, mas eu coloquei um texto, vamos lá, em Marcos capítulo 10, vamos colocar aqui, Marcos capítulo 10, fala de Jesus. Jesus tocava o tempo todo, né, nas pessoas com as suas mãos poderosas. Não sei se vocês conhecem o livro As 5 Linguagens do Amor. Nas 5 Linguagens do Amor tem uma que é o toque. Eu acho que a linguagem do amor de Jesus era o toque, uma delas, porque ele era tudo, né, porque ele era o próprio amor. Mas eu acho que uma das linguagens do amor dele era o toque, porque ele amava estar sempre tocando, né, as pessoas. E aqui Jesus fala assim, Marcos capítulo 10, no versículo 16, fala assim, quando trouxeram as crianças para Jesus abençoar. Deixa eu ler desde os 13. Então lhe trouxeram crianças para que o tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora eu entro no versículo que eu queria falar. Então, tomando-as no braços e impondo-lhe as mãos, o abençoava. Nossas mãos, irmãs, foram feitas para a gente tocar, para a gente abraçar. Eu já falei isso em outros devocionais. Se você ainda tem essa dificuldade de carinho, de amor, de liberar amor através do toque, peça ao Senhor para te curar, peça ao Senhor para te libertar, porque o Senhor quer nos tocar, mas Ele quer também que a gente seja alvo de tocar o outro, de abençoar o outro. Eu tenho visto ali nas terapias da minha patroa a importância do toque. Eu falei um pouquinho disso também, né? Às vezes por 2 dias na semana vem a fisioterapeuta e por 2 dias na semana vem a terapeuta ocupacional, e um dos trabalhos da terapeuta ocupacional, todas duas, né, é o toque, mas a terapeuta ocupacional, o toque é mais forte, e ela estava explicando sobre isso. Às vezes um simples toque na vida de alguém, você libera estímulo para o cérebro daquela pessoa, que já vai dar um bem-estar, já vai dar uma motivação. E o simples toque da nossa mão ungida, abençoada, pode curar uma pessoa, irmãs. A palavra de Deus diz para a gente orar com imposição de mãos. Tem vários textos de toque, mas eu não podia deixar tudo aqui, mas tem vários textos de toque. Então, que nossas mãos sejam abençoadas. Onde nós tocarmos, nós vamos ser abençoados. Toca com diligência, toca com carinho, toca com responsabilidade. Faça como se fosse para o Senhor. Tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme a sua força. Não deixa de fazer, porque tudo que nós deixamos de fazer, nós deixamos de ser abençoado. Não fica brigando com o outro, esse não é o meu trabalho, eu não vou fazer isso porque quem devia ter feito era o marido, quem devia ter feito era o filho, quem devia ter feito era a empregada. Faça com amor.
Ponha a diligência nas suas mãos. Outra coisa que é importantíssima, no Salmo 134, versículo 2, fala: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. No Salmo 34, versículo 2, que está falando sobre adoração. Né? Nós fomos criados para adorar, as nossas mãos foram criadas para adorar. Então, que o Senhor, assim, possa nos despertar a usar todo o nosso 5 sentidos para louvor da glória dele. No Salmo também 18, no versículo 34, fala assim, que ele adestra, ele treina nossas mãos para a batalha e os nossos braços para vergarem um arco de bronze. Então, se nós estamos passando um momento difícil, se nós estamos passando um momento que nós precisamos lutar, o Senhor é aquele que adestra os nossos braços para a peleja, para a guerra. Salmo 134, não sei se eu li, deixa eu ver aqui. É o último que nós vamos estar lendo aqui. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Acabei de ler isso mesmo. Então, essa é a palavra que o Senhor tem para nós, irmãs, sobre os 5 sentidos. O Senhor quer que a gente consagre, que a gente segure as coisas com mão leve, né? Às vezes nós estamos segurando as coisas tão pesadas, com tanta força, com tanto controle. Eu vou falar disso um pouco mais lá na frente, quando a gente falar da mente, da vontade, né? Por exemplo, a minha patroa era uma mulher muito forte, que tinha um controle de tudo, super controladora. E infelizmente hoje está com umas mãos que não consegue segurar nem o próprio alimento. Então, assim, deixa Deus nos guiar, deixa Deus guiar a sua vida. Não segura muito coisas com mão muito forte, não, irmãs. Não pensa que você tem que ter o controle, né? Eu tenho vivido isso também, especialmente esse ano. Esse ano eu precisei segurar algumas coisas importantíssimas na minha vida com mão bem leve. E essa mão bem leve, irmãs, às vezes pode ser que Deus fala, me entrega aqui o que você está segurando com mão forte. Porque eu é que quero segurar as coisas para você, eu que quero te ajudar. Porque quando nós entregamos as nossas mãos, entregamos o que está nas nossas mãos para o Senhor, nós estamos mostrando para Ele confiança. Então, sirva o Senhor com as suas mãos, ame, toque, abrace seus filhos. Se você tem animal de estimação, abrace sim, beije com carinho, toca, faz carinho, né? Se você tem bebê, faça massagem, toca no seu filho. Isso é muito importante, irmãs, muito importante. O toque é curador, o toque é poderoso. Como eu disse, eu não deixei os versículos aqui, mas se você ler a vida de Jesus, é o tempo todo ele tocando. Ele curou milhares de pessoas com o seu toque poderoso. As mãos do Mestre é poderosa. Trabalhe com amor e não esqueça que há poder nas suas mãos. Então, era sobre isso que a gente estava falando nessa semana. Concluímos hoje os 5 sentidos e viva, né, como Deus disse ali em Eclesiastes, ali aquela palavra, desfruta do fruto do seu trabalho, tá bom? Essa é a mensagem do dia, que o Senhor te abençoe, que vocês tenham um bom final de semana, não deixe de ouvir a canção e amanhã a gente volta com a graça do Senhor Jesus Cristo e eu vou orar. Pai, graças te dou, porque tu és bom, tu és misericordioso. Nós queremos te louvar com os nossos 5 sentidos. Nós queremos te louvar com as nossas mãos, levantar as nossas mãos. E ainda que nossas mãos estejam em guerra, é o Senhor quem as sustém, porque a tua palavra diz que o Senhor adestra, que o Senhor nos treina para a batalha. Mas nós sabemos que por trás da nossa mão está as suas mãos. Senhor, coloca as suas mãos aonde nós não podemos colocar. Senhor, nos ensina a segurar as coisas com mão leves, com segurança, sabendo que a tua mão está debaixo da nossa mão, segurando todas as coisas. O Senhor está segurando o nosso casamento, o Senhor está segurando a nossa casa, o Senhor está segurando os nossos filhos, tua mão está sobre nós. Pai, toma os nossos 5 sentidos na tua presença, toma a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, toma todo o nosso ser. E usa, Pai, para o louvor da tua glória. Deixa a gente sentir a tua presença através dos nossos 5 sentidos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Cobre-nos com o teu sangue e dê às meninas, Pai, um bom final de semana de descanso, de paz. Em nome de Jesus, amém. Amém.